Boa noite a todos. Aqui quem vos fala é o narrador clássico. E hoje eu vos trago aqui um tema. Na verdade, eu ia gravar um outro vídeo a respeito até da série da Wandinha, mas devido aos últimos acontecimentos, eu resolvi dar uma alterada aqui no cronograma e falar a respeito de um assunto que está me deixando até um pouco chateado, que é sobre a diferença, de vampirismo astral ou vampirismo energético para vampirismo real ou vampirismo de sangue, como alguns conhecem, tá? Muita gente está com essa dúvida aí e hoje eu vou pôr um ponto final, esclarecer tudo a respeito desse assunto. Então, já deixa o like desse vídeo, se inscreve no canal, você que é novo, está chegando agora. Compartilhe o vídeo aí com aquele seu amigo, sua amiga que tem dúvidas a respeito de vampirismo, quer entender melhor como é que funciona, que eu vou estar explicando aqui no canal, certo? E sem mais delongas, então, vamos aí para o vídeo. Bom, pessoal, basicamente existem dois tipos de vampirismo por aí, certo? Que no nosso mundo ficou muito conhecido. Mas lembrando que esse vídeo que eu vou fazer vai abrir a sua mente, é um vídeo fora da caixinha, então se você já está esperando aqui uma resposta pronta, não veja esse vídeo, você não vai gostar do que eu vou falar, tá? Você aí que é tal mestre ou mestre de alguma coisa, né? Tá prometendo aí que vai transformar certas pessoas, também não veja esse vídeo, você não vai gostar do assunto. Mas para você que não militonto, não é manipulável, que está interessado realmente em saber da verdade a respeito do sobrenatural, assiste o vídeo até o final, certo? Assiste o vídeo até o final que você vai entender tudo que eu vou falar aqui, tá? Enfim, pessoal, para começo de conversa, desde que eu comecei a utilizar a internet em meados de 2001, 2002, por aí, eu vejo sempre muitos blogs e sites falando a respeito de transformação em vampiro, vampirismo energético, vampirismo sanguíneo ou sanguinário, o pessoal chama, né? Que eram os antigos vampiros da Ordem do Dragão, aí, que eram conhecidos como vampiros negros ou vampiros de magia negra, que praticavam magia negra, e também eram adeptos aí do luciferianismo, tá? Lembrando que não é obrigatório ou necessário que um vampiro seja satânico, isso é completamente irrelevante. Mas geralmente alguns seguem por esse caminho, tá? Devido às suas crenças, por não se identificar com o cristianismo nem com outra religião, entram aí nesse caminho da mão esquerda totalmente, tá? Mas lembrando que não é uma regra, não é todo vampiro que é satanista, assim como também não é todo satanista que é vampiro, tem uma diferença muito grande aí. Mas vamos lá. Vampirismo energético ou Psyvamp, ou como eu chamo carinhosamente, que é o nome mais correto, parasitas, tá? Basicamente, pessoal, um vampiro energético é um humano, certo? Um ser humano comum, sem nenhum tipo de habilidade sobre-humana, nada demais, que nasce com alguma deficiência energética de um dos seus chakras, tá? Para quem não conhece, nós temos 7 chakras espalhados no corpo. E o vampiro energético ele nasce com uma deficiência no chakra do plexo solar. Isso significa que ele tem uma deficiência energética, ele não consegue canalizar a energia do próprio corpo para lhe garantir aí a sustentabilidade. Ele tem uma certa fraqueza energética e, por esta razão, necessita sugar a energia de outros seres vivos para poder suprir essa necessidade, essa carência. Isso pode ser feito através de, no caso, técnicas, ele pode aprender técnicas para fazer isso. Pode estar utilizando também o dom natural. Alguns vampiros energéticos ou parasitas nascem com esse dom e sugam naturalmente sem mesmo perceber, de forma inconsciente. Tá? Ele pode sugar você sem perceber que está sugando. Geralmente esses vampiros têm algumas características particulares, como alguns deles são narcisistas, egocêntricos, gostam muito de falar de si próprios e na presença destes tais vampiros você geralmente sente uma sensação de mal-estar. Por que você sente isso? Você sente isso devido à questão do plexo solar dele estar encostando no seu e sugando, roubando, parasitando a sua energia.
Ele também pode estar fazendo isso através dos tentáculos astrais, que eu já falei no outro vídeo a respeito de vampirismo energético. Ele com esses tentáculos faz uma espécie de furo no seu plexo solar e consegue ir sugando. Uma forma de você se proteger é tapando aí o seu plexo solar, nada mais que o seu umbigo. Você conseguindo tapar o umbigo, você consegue se proteger. Ou então cruzando braços e pernas, você também evita esses ataques. Você também pode revidar lançando o olhar sobre esse vampiro, se você identificar quem é que está fazendo isso. E você vai conseguir aí quebrar esse ciclo e o vampiro vai passar mal, porque você vai estar devolvendo toda a energia que ele te roubou, tá? Então ele provavelmente vai sair do local, vai passar bastante mal. Mas o resumo da ópera, esses vampiros são humanos, pessoal. Tem gente por aí falando que vampiro astral é um vampiro muito poderoso, que é imortal. Não, não é. Vamos esclarecer. Nenhum vampiro energético é imortal. Ele envelhece normalmente, ele adoece também, e ele pode ser morto por qualquer arma. Se ele levar um tiro, ele morre. Se ele for atropelado, ele morre. Se ele levar uma martelada na cabeça, ele morre. Se ele for jogado de um penhasco, ele também morre. E se você acertar o coração dele com a estaca, ele morre também. Ou seja, ele não é sobrenatural. Nenhum Psyvamp é sobrenatural. Tem gente falando esse absurdo por aí. Mas não é, tá? E você não se transforma em vampiro astral ou vampiro energético à distância. Isso também não existe, tá? A única forma de você ser transformado num deles é você sendo atacado por eles, por algum deles, e sobrevivendo ao ataque ou ficando bem esgotado a ponto do seu próprio chakra começar a desenvolver essa deficiência. E você, a partir de então, também tem que sugar energia vital. Lembrando que se você se tornar um vampiro astral, você não vai ter nada de especial. A única coisa que vai acontecer é que a energia que você sorver das pessoas vai melhorar a sua saúde, vai te dar uma aparência física melhor, mais saudável. Você vai ter muito mais energia e disposição. Óbvio, você está sugando energia vital, você vai estar muito mais disposto, muito mais atraente sexualmente também. Inclusive, o ato sexual é uma das melhores formas de vampirismo energético que eu conheço. Né? Muitos vampiros utilizam do sexo aí para poder se alimentar. Eles pegam suas vítimas geralmente em casas noturnas aí, bordéis, lugares onde a luxúria é muito grande para poder fazer o ato sexual, o coito, e aí sim se alimentar da vítima e poder sugar o máximo de energia que ele puder. Lembrando que sim, muita gente pergunta, narrador, um vampiro astral ele pode matar uma pessoa sugando a sua energia? Sim, ele pode. Por que ele pode? Porque o nome já diz sopro vital, vitae, vida. E é disso que ele se alimenta, de energia vital. Então se ele sugar uma pessoa, se ele começar a sugar você, até a última gota, até as últimas forças, você pode sim sofrer uma parada cardíaca e morrer. Você pode ter um desgaste tão grande que o seu corpo ele não consegue sobreviver. E é muito complicado isso. Geralmente eles não vão até o fim, eles sugam até um certo momento e depois deixam a pessoa lá e desaparece, tá? Mas lembrando que esses vampiros não são sobrenaturais. Você pode matá-los tranquilamente. Eles não sobrevivem ao tempo. Eles não precisam de sangue humano para viver. E eles também não têm nenhum problema com a luz do dia, apesar de gostarem mais de viver à noite. Eles são naturalmente noturnos devido à sua natureza. Mas é só isso, tá? Eles não são sobrenaturais, não são vampiros autênticos, que eu vou explicar agora, tá? Só para deixar bem clara esta grande diferença que o pessoal parece que não entendeu ainda. Esclarecido isso, vamos partir aqui para o segundo bloco. Vampiros autênticos ou vampiros sanguinários ou vampiros de sangue, tá? Primeiramente, o vampiro sanguinário ou vampiro autêntico é aquela pessoa que foi transformada por outro vampiro, vampiro de carne e osso, não um deus pagão, não um ritual, uma entidade não, foi transformado por um vampiro de carne e osso através da troca sanguínea, ou seja, ocorreu ali um processo de metamorfose, essa pessoa passou por essa transformação após receber o sangue de um outro vampiro. Isso acontecia, porque não acontece mais,
Era muito comum você ver pessoas que estavam à beira da morte ou pessoas que estavam numa situação complicada que eram agregadas ou que tinham algum talento especial ou que chamavam simplesmente a atenção do vampiro de alguma forma, que eram agregadas desta maneira. E sempre foi assim. Isso nunca mudou, nem vai mudar. O vampiro sorvia o sangue desta pessoa. Vou explicar isso de novo. O vampiro sorvia o sangue da pessoa, que significa sugava o sangue. Depois que a pessoa estava quase à beira da morte, ele devolvia esse sangue para ela. Por que ele sugava primeiro? Para que houvesse a mistura sanguínea. Porque o que transforma a pessoa é o sangue do vampiro mestre, ou do vampiro ancião, ou do vampiro puro sangue. É aí, quando ele devolve este sangue para você, esse sangue já modificado, já misturado com o dele, aí sim o seu corpo ele é reanimado, ressuscitado, e você se torna um vampiro. Mas antes de você se tornar um vampiro, você morre, tá? Quando você recebe o sangue, o seu corpo morre, os seus órgãos morrem, você morre e você renasce como vampiro. Tem esse detalhe também. Tem gente aqui que diz, me transformei em vampiro, fui agregado. Aí quando eu vou conversar com a pessoa, sei, mas como é que foi isso daí? Não, foi feito aqui um ritual, não sei o que, eu fiquei tranquilo. Como é que é ritual, cara? Não existe esse lance de ritual, pessoal. Já falei aqui também que nenhum ritual transforma você em vampiro. Tirem isso da cabeça, por favor. Isso é o maior absurdo que eu já vi na vida. O cara falar pra mim que fez um ritual da internet, ou então que pegou o ritual de alguém e foi transformado em vampiro. Isso é quase uma heresia, é quase um sacrilégio, rapaz, você escutar um negócio desse. Isso não existe, tá? Eu tô falando isso aqui dessa forma mais ríspida, mais séria, para vocês entenderem. Porque tem muita gente que tá caindo nesse golpe aí, de pessoas mal intencionadas que estão utilizando o vampirismo para fazer estelionato, para tentar pegar fotos íntimas aí, tem muito pedófilo infiltrado, ou para fazer qualquer outro tipo de coisa, certo? Que foge completamente da temática do sobrenatural. Vampirismo não é negociado, ele não é comprado, ele não é um produto, você não vai adquirir ele. Você é escolhido por ele, por um vampiro no caso. Coisa que não acontece mais, já faz mais de 100 anos que ninguém é transformado, pessoal, vocês têm que entender isso. A última agregação que se tem notícia foi em 1910. De 1910 para cá já faz mais de 100 anos, já faz quase 120 anos já. Então você acha mesmo que um cara do nada vai te transformar? Ainda mais na internet ainda dizendo que vai transformar a gente aí pelo astral. Não vai, pessoal, não vai, certo? Mas continuando aqui. Após essa metamorfose, essa transformação, essa morte, você renasce, você volta. E o único órgão que funciona em seu corpo é o seu coração. Somente ele. O resto todos são atrofiados. Muita gente pergunta, narrador, mas e o bigolim? E o pênis funciona? Sim, ele funciona. Por quê? Porque ele recebe sangue, certo? Quando o vampiro deseja ter relações sexuais, ele direciona sangue para a sua região íntima, e ele tem uma ereção, tá? Agora os seus testículos são atrofiados, por isso que vampiros não têm filhos, tá? Nem vampiros do sexo masculino nem do sexo feminino. As fêmeas têm o útero, as trompas atrofiadas, não tem como ela gerar uma criança. E o vampiro do sexo masculino não tem espermatozoide, então não tem como ele engravidar uma mulher. É impossível, tá? Só para deixar isso esclarecido. Eu já falei disso no vídeo da reprodução dos vampiros, mas estou recapitulando tudo isso daqui para deixar bem completo esse vídeo, bem resumido para você entender, tá? Porque tem muita gente que assiste os vídeos aqui, mas parece que não entendeu. Dito isso, como o coração é o único órgão que funciona, o vampiro é um morto-vivo, certo? É um ser que está entre a vida e a morte. Ele nem é totalmente morto, mas também não é totalmente vivo. Vampiros não respiram. Você não vai ver um vampiro com falta de ar, porque ele não respira. E o vampiro também não se alimenta, ele não ingere comida, ele só ingere sangue humano. A única coisa que ele ingere é sangue. Se ele tentar ingerir qualquer outra coisa que não seja sangue, ele vai vomitar, vai passar mal e vai regurgitar esse alimento, porque o sistema digestivo dele não funciona, só está preparado para receber o sangue. Então, refrigerantes, pizza,
pipoca, nada disso o vampiro vai conseguir comer. Um vampiro de verdade, tá? Se você pegar alguém comendo, eu sou vampiro, tá lá comendo uma pizza, tá comendo um cheeseburger, já sabe que é fake, não é? Vampiros reais não comem esse tipo de coisa, somente sangue. E não respiram. Você não vai ver um vampiro respirando. Por que você acha que na pandemia muitos vampiros estavam de máscara tranquilamente em todos os lugares? Porque eles não têm necessidade de oxigênio. Então, ele pode ficar de máscara 24 horas por dia sem nenhum problema. Não vai afetar. Provavelmente você que usou a máscara durante a pandemia sentiu muito desconforto em alguns momentos porque você vai suar, sua respiração às vezes fica prejudicada, enfim, toda essa situação que pessoas passam, certo? Que o vampiro em si não passa. Outro ponto bem interessante: vampiros são divididos em clãs, famílias, os vampiros verdadeiros. Esses clãs não aceitam agregados atualmente. Não tem ficha de inscrição. Você não se inscreve lá e manda lá o currículo para ser transformado. Isso não existe. Não existe transformação via correio. Me manda o sangue aqui. Não existe também. Por favor, me transforme em vampiro. É meu sonho. Isso também não convence ninguém. Meus pais me odeiam. Eu sou deslocado. Não tenho amigos. Também isso não funciona. E minha mulher me deixou, meu marido me deixou, agora eu quero ser vampiro para mudar as coisas. Isso também não funciona, tá? Pessoal, vocês têm que entender o seguinte: vampirismo não é programa social. O vampiro não tá nem aí para você, ele não quer saber disso. Ele não liga se você foi abandonado, se você é solitário. Ele não quer saber se seus pais te odeiam. Ele não liga. O pessoal tem que entender isso. O vampirismo não é porto seguro de ninguém. Eu recebo mensagem aqui, o pessoal falando: eu seria muito mais feliz se fosse um vampiro. Por que você acha isso? Por que você acha que o vampirismo você ia ser mais feliz sendo transformado num ser sobrenatural? Por quê? Os seus problemas só iriam aumentar. Só iam aumentar. Para quem está na internet há pelo menos uns 15 anos, sabe do que eu estou falando. Se você for procurar qualquer site sério, que trate a respeito desse assunto, você vai ver que todos, em peso, concordam que vampirismo só aumenta os problemas. Ele não resolve, ele aumenta. Muita gente chama de dom da escuridão porque você tem muitos benefícios, você ganha essa imortalidade, você pode sim se regenerar, mas tem um preço que se paga por isso. Não é de graça. Nada é de graça. Muito menos nesse meio, tá? E aí que vem o outro ponto que eu quero chegar. O vampirismo real, após a transformação, o neófito, ele começa a desenvolver habilidades, poderes sobre-humanos. Por exemplo, vou citar alguns aqui para vocês entenderem. Super força, né? Você tem uma força sobre-humana sim. Você tem velocidade sobre-humana e você tem a capacidade de se curar de ferimentos graves e médios, tá? Por exemplo, o que? Se você tomar um tiro, vamos pegar aí uma arma de um grosso calibre. Se você levar um tiro de uma 45 ou de uma calibre 12, você vai se regenerar. Se você tomar uma facada, você vai se regenerar. Se alguém colocar uma estaca no seu coração, você não vai morrer. A única coisa que acontece é que você fica paralisado temporariamente. Isso acontece. Mas dependendo da idade do vampiro e do quão forte ele for, ele ainda consegue remover a estaca, tá? A estaca não mata o vampiro, ela só paralisa. Muita gente pensa que mata, mas não mata, só paralisa. A única coisa que de fato mata o vampiro é a decapitação e o fogo. Se você decapitar e atirar fogo, aí realmente você vai matá-lo. Ou se ele ficar sem ingerir sangue humano por longos períodos. Também vai morrer de fome, tá? Tirando isso, as outras formas não matam o vampiro. Não tem como matar. E sim, vampiros não entram na casa de ninguém sem ser convidado, isso é verdade. Tá? Então, se você conhecer um vampiro, se o vampiro está na sua rua e ele não entrar na sua casa sem ser convidado, é um dos sinais que ele é um vampiro real. Agora, se ele mandar esse carro, não, eu sou vampiro aqui, não sei o que, entrar na sua casa tranquilamente, sem você nunca ter convidado, já desconfie que é um fake, porque vampiros de verdade não fazem isso, tá bom? Outro ponto interessante.
Vampiros autênticos não ficam por aí pegando ninguém. Pegando que eu digo, pegando agregados, tá? Vem cá, seja meu aluno. Vem cá, eu sou seu mestre. Isso não existe. Isso não existe. De fato, isso não existe. Isso é um absurdo. Não tem isso. Pessoal, vocês têm que entender. Seres sobrenaturais não estão interessados em transformar você. É dispendioso para ele, é desgastante. Ele não tem vantagem de transformar você. Por que um vampiro, com mais de 120 anos, rico, porque a maioria deles são sim, tem uma condição financeira muito boa, vai transformar você, cara? Me explica, o que é que ele vai ganhar com isso? Te dando a vida eterna, te dando recurso financeiro, o que é que ele vai ganhar com isso? Me explica, me diz, escreve aí nos comentários o que é que ele vai ganhar com isso. Porque muita gente vem falar de transformação, mas pensa no outro lado. Por que um vampiro vai te querer? Vai te transformar? Ainda mais nos dias atuais, onde a maioria das pessoas tem nada na cabeça. Vamos parar para raciocinar um pouco isso daí, pessoal, porque muitas vezes o pessoal se leva pela emoção e esquece de raciocinar. É a conclusão que eu chego. Infelizmente é isso. Mas para deixar bem claro, para esse vídeo não ficar muito grande, né? O grosso do que eu queria passar era isso. A principal diferença entre essas duas classes é que um é de fato transformado por um outro vampiro de carne e osso, passa por uma metamorfose e realmente se torna um imortal, e o outro é só uma pessoa comum que aprende e desenvolve técnicas para poder sugar energia, ou já pode nascer assim, ou pode se tornar um sendo atacada por outro e ficando com essa mesma deficiência. Tá? Mas não é imortal, é só uma pessoa comum, não tem nenhum dom sobrenatural e vai perecer com o tempo. Então você, né, meu caro, que está chegando nesse meu agora, que caiu nesse canal de paraquedas e quer entender a diferença dessas duas classes de vampiros, que o vampirismo energético não é vampiro, tá pessoal? É um parasita. Eu não chamo de vampiro porque não são semelhantes, não são vampiros legítimos, tá? Só colocaram esse nome por causa dessa questão de sugar energia. Mas tem um equívoco nessa interpretação. Essa é a diferença. Então não seja enganado, não caia em golpe. Se você for procurar estudar a respeito do vampirismo energético, não tem problema nenhum. Eu já falei sobre isso aqui no canal. Acho interessante para você entender a manipulação energética. Pode te ajudar futuramente até fazer magias, conjurar feitiços, é interessante. Mas não acho que você é um vampiro. Se você sair por aí dizendo que é um vampiro, o pessoal vai rir da sua cara. O pessoal sério não vai te levar a sério, porque você não é um vampiro de fato. Tá bom? Você é só uma pessoa comum que tem uma manipulação energética. Você só manipula energia e aprendeu técnicas para sugar de outras pessoas. Pronto, é só isso, tá? Você não é sobrenatural, tá bom? Enfim, pessoal, no mais é isso. Fiz esse vídeo aqui para esclarecer vocês sobre este assunto que, sinceramente, já encheu o saco, né? Literalmente encheu o saco. Muita gente lá no grupo também, até o pessoal saindo do grupo porque foram enganados aí por certas pessoas, que eu não vou citar o nome, prometendo transformação. Esqueçam, vocês não vão ser transformados, tá? Depois, quando passar o tempo, daqui uns 2, 3 anos, 4, 5 anos, aí o pessoal vai cair na real, vai se arrepender e vai... Ô, narrador, você tinha razão. Ah, é? Pois é. Mas enfim, o tempo é o senhor dos senhores, ele sempre mostra a verdade, tá? Enfim, pessoal, o vídeo de hoje fica por aqui. Espero que eu tenha esclarecido todos os pontos, tá? Para você que assistiu até o final. Mas mesmo que você que assistiu até o final, se ficou com alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou estar respondendo todo mundo. Vou estar deixando o link aqui na descrição do grupo do canal. Você que se interessar, quiser saber mais, ter um contato mais próximo comigo, entra lá que sempre quando eu tô com tempo eu respondo todo mundo, também lá no grupo, certo? Você vai interagir, é bem divertido. Enfim, pessoal, o vídeo de hoje fica por aqui. É com essas palavras românticas que eu vos deixo agora. E até breve, meus pequenos.